Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse nosso encontro. Então, dando continuidade ao nosso estudo de cinesioterapia, né, das práticas profissionais cinesioterapêuticas. Na última aula, nós falamos de mobilização articular. Agora, nós vamos adentrar nesse estudo, né, inicial de comprometimentos posturais e diretrizes do tratamento. Vocês viram comigo algum tempo atrás a avaliação postural qualitativa e quantitativa, e eu gostaria muito para que ficasse claro para quem ainda não assistiu, que entrasse lá no meu canal do YouTube e assistisse a aula de coluna lombar. Para a gente falar de disfunção postural ou de comprometimento, na verdade, a palavra disfunção postural, ela não é tão interessante, vocês vão perceber a diferença dela. Então, comprometimento postural é fundamental um bom conhecimento de anatomia, de fisiologia, do estudo do movimento, da cinesiologia. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente que vocês dessem uma revisada nessa videoaula que eu preparei com bastante carinho para todos sobre a coluna lombar. E hoje o nosso foco ele vai ser um pouco mais na coluna lombar, mas a gente vai falar de outras regiões também, como a cervical, como a coluna torácica. Então, a gente tem duas máximas que são verdadeiras. Os comprometimentos nas articulações, nos músculos ou nos tecidos conjuntivos podem levar a posturas defeituosas. Por exemplo, o indivíduo que sofreu um entorse de tornozelo, ele não vai conseguir fazer uma descarga de peso nos dois pés quando ele estiver em pé, né? Então, isso vai afetar a marcha e vai afetar a postura, ele não vai conseguir ter uma postura ideal, né? Ou qualquer limitação, uma osteoartrose no joelho, por exemplo, um osteófito na coluna vertebral, uma hernia de disco, ou qualquer outro comprometimento no músculo, na articulação, no tecido conjuntivo, no osso, pode levar a uma postura defeituosa. Entretanto, a gente tem o oposto também, que uma postura, um hábito postural incorreto, fora do padrão, que gera um equilíbrio fora do padrão de postura ideal, ele também vai levar a um comprometimento dessas articulações, dos músculos, dos tecidos conjuntivos e também sintomas de desconforto e dor. Então, nessa primeira imagem, a gente pode observar uma pessoa sentada, né? Na nossa imagem à esquerda, a gente tem uma pessoa sentada com a coluna curvada, né? Como se tivesse com um tablet ou um computador no colo, né? Então, isso aí a gente tem uma biomecânica errada para as vértebras, o que, se for mantida por muito tempo, pode sim levar a dor, sintomas de desconforto, né? E no outro ponto, a gente tem a pessoa sentada em cima dos isquios, né? Com as curvas lordose lombar, cifose torácica, lordose cervical, tentando manter um eixo de alinhamento, né? Então, é importante a gente entender isso. Tanto uma articulação doente, um músculo doente, um osso doente, um tecido conjuntivo doente, ele pode levar a uma postura com defeito, e um hábito postural incorreto pode levar a comprometimento da articulação, de músculo, de ossos, sintomas de dor e de desconforto. E para a gente pensar como que pode afetar, como que uma postura errada ela pode afetar todo esse sistema musculoesquelético, esse sistema locomotor que a gente tem. Então, na verdade, a gente precisa pensar no conceito de estabilidade, né? O que é a estabilidade, né? Então, uma estrutura ela pode ser estável quando a linha de gravidade do centro de massa localiza-se na base de apoio. Quem não viu ainda, vai lá na videoaula de avaliação postural. Então, tem a imagem com o fio de prumo, né, do indivíduo, mostrando qual que é a postura ideal, qual que é a postura padrão, passando nesse centro de massa, né? Então, a estabilidade, ela é melhorada baixando o centro de gravidade ou aumentando a base de apoio. Então, por exemplo, o que é mais fácil?
ficar em pé muito tempo ou ficar sentado muito tempo. Então, se você fica em pé, a tendência, por exemplo, numa fila de banco, o seu corpo vai oscilar para frente, vai oscilar para trás, vai oscilar para a direita, vai oscilar para a esquerda. Se você estiver sentado, essa oscilação ela é menor, isso que quer dizer. Então, aumentou a base de apoio, né? O indivíduo, então, na posição ereta, quando a gente está em pé, eu sempre faço essa analogia, que não é minha, na verdade, eu trago do livro do Bricot e outros livros de postura. O ser humano em pé, ele é um pêndulo invertido, né? O pêndulo é aquele que está fixado no teto e fica balançando para frente e para cima. O pé, a base do pé, ela é pequena, se a gente for pensar assim, né? Então, o corpo vai ficar oscilando para frente, para trás, para a direita, para a esquerda. Então, o corpo fica instável porque ele é uma estrutura alta com uma base de apoio pequena, que são os dois pés no chão. Os músculos, isso aqui é muito importante a gente compreender. E eu fico muito feliz que esse capítulo do Kistner, capítulo 14, ele trouxe de uma destreza sensacional. Ele colocou livros consagrados, né, e trouxe todo esse compilamento de entender como que funciona essa estabilidade para a gente tratar, né? Então, prestem bem atenção nisso daqui. Os músculos agem como cabos de sustentação dinâmico e respondem às perturbações proporcionando forças contrárias para o torque da gravidade. O que significa isso? Então, preste atenção nisso daqui. Imagina que isso aqui é uma pessoa, figurar uma pessoa em pé, né? E aqui a coluna dela. Então, os músculos estão representados como esses cabos, né? Então, a gente tem músculos superficiais, quando a gente vai estudar miologia, e também coloquei lá uma videoaula sobre músculos, né? A gente vai estudar topografia, a gente estuda músculos superficiais, camada intermédia, camada profunda. Entender isso daqui é crucial para eu colocar um bom tratamento de coluna para o meu paciente, porque muitas vezes o terapeuta ele considera só os músculos maiores, os músculos superficiais, e ele vai pensar só nos movimentos fisiológicos grandes, né? A flexão, a extensão, a inclinação para a direita, a rotação, e ele esquece dos micromovimentos que acontecem nos músculos pequenos que estão lá dentro das vértebras mesmo. Então, essa imagem A ela vem representando os músculos maiores ou superficiais, que eles funcionam como cabo de sustentação, que eles também são chamados de músculos globais, oferecendo estabilidade geral contra perturbações. Então, vamos pensar aqui. Eu tenho uma cadeia, estou em pé na minha posição anatômica. Eu tenho uma cadeia anterior de músculos e tenho uma cadeia posterior de músculos. Geralmente, a anterior, eles vão fazer o quê? A flexão. Flexão da cabeça, flexão do tronco, né, a dorsiflexão lá no tornozelo, com exceção do joelho, que é o contrário. Se nós pensarmos na cadeia posterior, vai fazer a extensão. Então, o indivíduo em pé, se ele vai tender para frente, ele vai começar a usar os músculos flexores, porque o tronco está contraindo, o tronco está flexionando. Se ele joga o corpo para trás, ele vai começar a utilizar mais os extensores. Então, imaginem esses músculos superficiais maiores como esse cabo de sustentação, né, para manter o indivíduo em pé contra a força de gravidade. Na figura B, a gente pode ver a instabilidade da coluna multissegmentar, não pode ser controlado pelos cabos de força, que são os músculos maiores, né, superficiais. Aí aqui eu já entro com vocês nos músculos menores, né, os músculos profundos da coluna, né. Então aqui a gente tem como se fosse a coluna, e esses músculos pequenininhos, profundos, que vão dar essa estabilidade segmentar. Então aqui imagina que eu tenho rotações de vértebra, que eu tenho, então, só eu trabalhar alongamento, fortalecimento, propriocepção dos músculos de fora não é suficiente. Por isso que a maioria dos terapeutas, quando esquece desse detalhe, não consegue acertar no tratamento, tá? Então, coluna, hérnia de disco, qualquer outra disfunção, um processo degenerativo, a gente precisa entender isso daqui muito bem. Então, músculos bem profundos na coluna, que geralmente são negligenciados, a gente precisa fazer um trabalho de estabilização
segmentar para trabalhar com esses músculos. Nós veremos na semana que vem, se der tudo certo, exercícios mais específicos ainda para a coluna, que a gente está tendo uma base inicial das diretrizes dos tratamentos, na verdade, né? A gente tem um aparelhinho chamado Stabilizer, que ele é utilizado para fazer esse treino de estabilidade segmentar da cervical, da torácica, da lombar. É bem bacana esse aparelho, vou ver se eu trago alguma coisa sobre ele para vocês. E ele não é muito utilizado no Brasil, não sei porquê, a maioria das pessoas não conhecem o Stabilizer. Então, aqui a gente tem, né, os multífidos. Eu falei bastante sobre esses músculos aqui lá na aula do canal do YouTube sobre coluna lombar, tá? Qual que é o papel dos multífidos? A gente tem músculos chamados interespinais, que vão estar passando entre os processos espinais das vértebras, rotadores longos, rotadores curtos, os interespinais que eu já falei lá em cima, elevador da costela, intertransversais que vão estar passando entre os processos transversos. Então, todos esses músculos pequenos são músculos bem profundos que estão inseridos em cada segmento da coluna e vão fornecer essa estabilidade segmentar. Então, se eu quero trabalhar um problema de vértebra, de disco vertebral, ou nesse sentido de instabilidade, eu preciso pensar nesses músculos profundos. Né? Então, a Caroline Kistner e a Aline Kolbe trazem para a gente no livro de exercícios terapêuticos essa analogia da estabilidade da coluna como se fosse um banquinho de 3 pés, né? Sendo que os 3 pés serão o controle neural, os músculos e estruturas inertes, como ossos, como ligamentos. Se qualquer um desses pés, se eu perder um desses pés, se quebrar, o que vai acontecer? O banco não consegue manter estável, não dá para sentar, ele vai cair. Então, é mais ou menos essa analogia com a coluna, né? O controle neural, quando a gente estudou lá o ABC da propriocepção, eu preciso desses dispositivos, desses receptores proprioceptivos na articulação, no músculo, órgão tendinoso de Golgi, o fuso muscular, os órgãos da pele, né, de Pacini, de Ruffini, todo esse controle neural para dar o feedback do posicionamento do meu membro no espaço, né? Se eu estou levando para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, o meu controle de velocidade, né? Como que está o meu controle neural? Eu estou entendendo que eu estou numa velocidade lenta, numa velocidade baixa. Os músculos, né, são fortes, são flexíveis o suficiente para deixar com que essa estabilidade aconteça. Os ligamentos, os ossos estão sobrecarregados, não estão sobrecarregados, os discos, as estruturas cartilaginosas que ajudam a amortecer os impactos, estão funcionando bem, estão sobrecarregadas ou não. Então, essa que é a estabilidade que a gente precisa focar na hora da nossa avaliação. E a gente precisa se certificar, se eu tiver problema em qualquer um desses subsistemas, eu preciso focar em tratar primeiro para depois ir para um tratamento mais global. Então, nas estruturas inertes, né, a amplitude de movimento de qualquer segmento, ela é dividida em zona elástica e zona neutra. Então, quando a gente pensa na articulação, na cápsula articular, no ligamento, a zona neutra é quando os segmentos vertebrais estão numa zona no meio da amplitude, né, que a gente chama de neutro, né, ele não está forçando, digamos assim, a cápsula, o tendão. Então, essas cápsulas, os ligamentos, os tendões, eles proporcionam mínima resistência. Tenho aqui uma estabilidade mínima, ok? Então, quando eu tenho uma estabilidade mínima, se eu tiver numa postura errada ou incorreta, eu posso sobrecarregar também essa região. O que é a zona elástica? Então, quando um segmento, seja o braço, a perna, a coluna, se move para a zona elástica, significa que essa cápsula, esses ligamentos, eles proporcionam uma resistência passiva, ou seja, eles vão limitar ou vão estabilizar aquela região, né? Então, alguns determinados ligamentos, eles vão restringir o excesso de movimento para aquela região. Então, isso que significa a zona elástica, né? E a zona neutra.
Controle neural, que eu já havia dito lá na imagem do banquinho, né? Então, esses receptores sensitivos, né? Órgão tendinoso de Golgi, muscular, corpúsculos de Ruffini, corpúsculos de Pacini, entre tantos outros, que estão nas cápsulas, nos ligamentos, percebem o posicionamento e as mudanças do movimento naquele segmento, né? Então, a estimulação desses receptores vai proporcionar um feedback para o sistema nervoso central. Então, aí eu tenho controle, eu sei, eu tenho uma noção espacial desse movimento, desse segmento. E a influência dos músculos, né, tanto os globais, que são os superficiais, quanto os profundos ou intrínsecos, trabalham juntos para manter essa postura ereta, né? Os mais profundos, como eu já havia dito, eles proporcionam um suporte dinâmico dos segmentos individuais da coluna e ajuda a manter o segmento em posição estável. E os globais são grandes cabos de sustentação que vão responder às cargas externas impostas ao tronco que deslocam o centro de massa. Aqui é importante a gente entender isso, por isso que eu pedi para vocês darem uma olhada na aula sobre sistema muscular, para vocês entenderem o que é a célula do músculo, o que é a fibra muscular, toda essa parte que a gente vê lá em morfologia humana, né? Então, a célula do músculo é chamada de fibra, né? Aí uma fibra dá origem a uma miofibrila, dentro da miofibrila a gente tem o sarcômero, a gente tem as proteínas contráteis e uma série de elementos que vão constituir esse tecido muscular, né? Então, é importante, essa fibra, ela vai se subdividir em dois tipos, a fibra vermelha tipo 1, e fibra branca ou tipo 2, né? Então, aqui, a tipo 1, ela tem muitas mitocôndrias e vasos sanguíneos, por isso que ela é mais vermelha, né? E a fibra tipo 2, ela tem poucas mitocôndrias e vasos sanguíneos, por isso que ela é dita fibra branca tipo 2. Qual que é a principal diferença, então? A tipo 1, ela tem alto teor de mioglobina, então ela vai possibilitar uma ação muscular regular, contrai-se lentamente com elevada resistência à fadiga. Então, aqui a gente pensa nos músculos posturais. Você imagina você em pé ou você sentado, os músculos que estão na sua coluna, eles estão o tempo todo contraindo para manter aquela postura ali, né? Às vezes em pé, até o abdômen, quando você joga o tronco para frente, ele está ali. Mas, basicamente, os músculos da coluna, eles estão o tempo todo mantendo o tronco ereto contra a gravidade. Então, eles precisam ter uma elevada resistência à fadiga, senão você fica 10 minutos em pé e já está aguentando de dor. A mesma coisa que você fazer. Aí aqui vamos ver a diferença, a fibra tipo, branca tipo 2, né? Que ela já tem uma contração, o tempo de contração mais reduzido e fadiga mais rapidamente, né? Um músculo maior, por exemplo, quadríceps, né? Femoral. Então, o que, que a gente tem de achado aqui, né? Que são encontrados maiores porcentagens de fibras do tipo 1 do que do tipo 2 em todos os músculos da coluna, o que reforça essa função postural e estabilizadora desses músculos, né? Muito interessante esse achado científico aqui, ó. Tem sido mostrado que a inatividade, ou seja, a falta de movimento, modifica a composição das fibras musculares e pode ser uma razão para a função diminuída em pacientes com dor lombar, né? Então, é muito importante esse dado aqui para a gente poder perceber a importância da atividade física na saúde da coluna. E qual tem sido o foco quando a gente vai procurar revista de biomecânico, até mesmo de fisioterapia, de ortopedia, das pesquisas recentes, né? Qual que é o papel do transverso do abdômen, do multífero e sua função como estabilizadores intrínsecos na coluna lombar? Porque a gente sabe, eu falei para vocês na aula sobre coluna lombar, que a lombalgia, ela é um diagnóstico que afeta muita gente no mundo inteiro. Muitas pessoas que não tiveram ainda terão uma dor lombar, né, e está muito relacionado com o papel desses dois músculos, que já já a gente vai ver ele com detalhe para vocês entenderem melhor. Então, o transverso do abdômen, ele funciona de forma coordenada com a respiração. Nós veremos ainda sobre o método Pilates, como é importante tanto para ajudar no relaxamento do paciente,
quanto para ele manter o transverso do abdômen, a gente precisa adquirir um aprendizado motor para ele se manter ativo o tempo todo, protegendo a coluna. Então, a gente vê que o formato anatômico do transverso é de um espartilho gigante que vai sair lá da face tóraco-lombar e vai vir lá na frente, na linha alba do reto abdominal e vai segurar, vai prender essa região lombar. Então, aqui eu trouxe uma animação para vocês. Deixe-me ver se eu vou diminuir aqui o volume. Eu só quero que vocês observem a origem e a inserção do transverso do abdominal. Eu vou abaixar aqui. Tá, então, olha só, lá da face tóraco-lombar, ele sai também da cartilagem, né, das costelas, da 7 a 12, sai da face tóraco-lombar, da crista ilíaca, lá do ilíaco, ele vem na frente, olha só a extensão que ele tem, esse músculo, gigantesca, né, vem até aqui na linha alba do reto abdominal, sai lá de trás, então ele é essa cinta gigante que vai ajudar aqui já tem a estrutura do músculo, né? Quando ele é ativo, forte, funciona direitinho, a pessoa tem a consciência corporal desse músculo, de fato ele ajuda a estabilizar e a proteger a coluna lombar. Né? Lá na aula da lombar, eu mostrei para vocês também a importância, né, dos músculos abdominais, do reto abdominal, do oblíquo interno, do oblíquo externo, para ajudar também a segurar, né, o conteúdo das vísceras e para puxar essa coluna para evitar a hiperlordose. Então, a gente tem aqui que os abdominais funcionam como cabo de sustentação importante para estabilizar a coluna contra perturbações posturais, né? Então, se o meu tronco cai para a direita, às vezes eu vou ativar ali, além do quadrado lombar, né? Vou ativar um pouquinho dos oblíquos. E o transverso do abdômen é muito interessante isso daqui. Ele responde com uma atividade antecipatória durante movimentos rápidos de braço e perna. Então, se eu penso em fazer um movimento rápido de braço e perna, o transverso, ele é ativado primeiro para segurar a coluna para manter. Que aí a gente tem um princípiozinho lá do Pilates que chama de powerhouse. É sensacional, sensacional como que o Joseph Pilates, ele era um autodidata, como que ele teve esses lances assim, mas ele estudou muito, apesar de ser um autodidata, ele estudou com livro de anatomia, então esse princípio dele chamado de powerhouse está totalmente relacionado com isso daqui, com o fato do transverso, então ele só vai avançar o método Pilates para exercícios mais complexos, se a pessoa já tiver o controle total do transverso abdominal, porque ele precisa proteger a coluna para poder avançar com movimentos de membro superior e membros inferiores, tá? Não importando em que direção ocorre o movimento das pernas ou dos braços, então sempre o transverso abdominal ele vai ser ativado primeiro. Quando a pessoa não tem uma consciência corporal, não sabe ativar esse músculo, aí a gente vai ter problema, tá? A gente pode lesionar a coluna. E aqui a gente tem esses músculos que estão na parte posterior da coluna, que fazem a extensão, ou também chamados eretores da espinha, né? Que a gente tem o eretor da espinha, a gente tem o longuíssimo vem da cervical, da torácica até a lombar, se subdivide, ilho costal cervical, torácico lombar também. Então, esses músculos aqui, os eretores da espinha, eles são cabos de sustentação globais importantes para o controle do tronco contra perturbações. Os multífidos, ele é um estabilizador tônico, ele é intrínseco dos segmentos, né? Olha aqui que interessante esse achado também. Em pacientes com comprometimento lombar, as fibras dos multífidos atrofiam rapidamente. Então, pacientes que passam por cirurgia para correção de discos lombares, tem se observado uma aparência dos multífidos, desculpa, ficou errado ali, dos multífidos em algo como ruído por traças no local, né? Então, assim, esse músculo é extremamente importante para manter a estabilidade da coluna. E eu falei também lá na aula de revisão sobre a anatomia da coluna lombar, da importância da fáscia tóraco-lombar ou lombo dorsal, que é essa região aqui todinha. Então, é um sistema facial extenso da coluna, consiste em várias camadas, cerca o eretor da espinha, os multífidos e o quadrado lombar,
e proporciona suporte para esses músculos quando eles se contraem. Então, a face toracolumbar é um local que existe também uma palpação bem detalhada, quando a gente vai fazer o exame físico, para tentar entender algum lugar de espasmo ou de alguma dor referida no local. Os comprometimentos posturais. Então, a gente tem que a postura comprometida, ela está classificada no Guia para a Prática do Fisioterapeuta, esse é um guia americano, da Associação Americana de Fisioterapia, como classificação diagnóstica músculo-esquelética. Então, eu vou dar um diagnóstico fisioterapêutico, o meu diagnóstico pode ser postura comprometida. Aí depois eu vou para os detalhes, ou eu posso dar o código da classificação internacional de funcionalidade e incapacidade, também aliado com esse diagnóstico aí. Então, é importante a gente pensar na etiologia da dor. O que causa a dor nos comprometimentos posturais? É um processo inflamatório, eu vou ter fase aguda, subaguda, crônica, eu vou ter lesão de tecido. Como que isso vai funcionar para o comprometimento da postura, né? Então, a gente fala que no caso do comprometimento da postura, a dor advém de um efeito de sobrecarga mecânica. O motivo pelo qual eu sinto dor com um comprometimento da minha postura é uma sobrecarga mecânica. Então, o que a gente precisa lembrar? Olha aqui nessa figura de imagem A e imagem B, a gente tem aqui as estruturas nervosas, né? Então, os ligamentos, as cápsulas, que a gente tem cápsula articular, as cápsulas articulares, o periósteo das vértebras, os músculos da dura mater são inervados e respondem a estímulos nocivos. E aí, professor, o que significa isso? Então, todas as vezes que eu tiver uma sobrecarga mecânica nessas estruturas, ligamento, cápsula, músculo, como, por exemplo, uma distensão sustentada, eu vou manter uma postura errada numa amplitude máxima, vou estar distendendo esses ligamentos, ou comprimindo um vaso sanguíneo, ou estou comprimindo uma articulação especificamente, porque eu reduzi aquele espaço por uma perda de flexibilidade, um encurtamento muscular, ou uma contratura, eu vou ter uma dor mecânica, uma sobrecarga mecânica. Então, levando a experiência de dor, desculpa, pessoal, contratura não, tá? Aqui eu tô falando basicamente sobre uma postura sustentada por muito tempo, que pode provocar uma distensão, não é permanente, né? É uma distensão sustentada de ligamento ou essa compressão. Então, esse estímulo de dor, ele ocorre na ausência de uma reação inflamatória. Não é um problema patológico, e sim um problema mecânico. Aí aqui entra essa conscientização, porque tem paciente que não aceita essa realidade. Ele acha que ele tem que tomar um anti-inflamatório, que ele tem que tomar um medicamento, e aí a gente tem um papel fundamental de educar ele. Lá na diretriz de tratamento, eu vou falar para vocês que às vezes a gente coloca o paciente na posição que vai causar dor nele, deixa ele um tempo lá, tira ele, ensina ele a fazer uma postura que melhora a dor, para aí ele entender que ele precisa mudar o hábito, porque senão não vai adiantar isso, tá? Então, é muito importante a gente compreender isso aqui, que não é quando a gente tem um efeito de sobrecarga mecânica, não é um problema patológico, e sim um problema mecânico. Então, o alívio dessa sobrecarga na estrutura vai melhorar se eu tirar essa sobrecarga. Então, eu tirei essa sobrecarga, eu vou melhorar a dor. Então, a dor, às vezes, ela vai sumir ou ela vai amenizar bastante. Qual que é a diferença de má postura e síndrome dolorosa postural? Então, a síndrome dolorosa, ela é uma dor que vai resultar dessas sobrecargas mecânicas, né? Quando a pessoa mantém uma postura, uma má postura por um período prolongado. E é aliviada quando eu faço uma atividade ou quando eu saio daquela postura ali. E já a má postura é uma postura que se desvia do alinhamento normal, porém sem limitações estruturais. Aí aqui a gente tem a diferença entre disfunção postural e hábitos posturais. O que é uma disfunção postural? A disfunção é quando eu já tenho um encurtamento adaptativo do tecido mole e fraqueza muscular, um encurtamento adaptativo do músculo, tá? De um ligamento, alguma coisa assim. E a fraqueza muscular. Então, isso vai me gerar uma disfunção postural.
A causa pode ser persistência de maus hábitos posturais ou pode ser resultado de contraturas, de aderência durante a cicatrização, após trauma ou cirurgia. Então, isso pode levar a uma disfunção postural. E um hábito postural é aquela noção corporal que eu tenho, que eu vou mantendo ela, às vezes, sem muita consciência. Então, bons hábitos posturais são necessários para evitar essas síndromes dolorosas, um acompanhamento cuidadoso após um trauma ou cirurgia para prevenir aderências e contratura através de uma reabilitação adequada, com técnicas específicas em fase aguda, subaguda e crônica, para manter uma amplitude ou para reduzir a chance de vir a ter essa aderência e contratura, é muito importante na manutenção de um hábito postural saudável. E as posturas defeituosas, né? Então, lá na nossa avaliação postural, tanto a qualitativa quanto a quantitativa, a gente colocou bastante o fio de prumo, e esse aqui é um resumo que o Kisner traz para a gente, e eu queria chamar a atenção de vocês. Às vezes a gente analisa de uma forma global o indivíduo, mas na hora de entender o que está acontecendo com o músculo, o que está acontecendo com a articulação, que ligamento que está sendo distendido, eu preciso focar em segmentos separados. Eu olho a cervical, eu olho a torácica, eu olho a lombar. Então, vamos tentar fazer isso aqui. Na imagem A, eu tenho uma postura lordótica. O que significa isso? Então, eu tenho aqui o aumento dessa, deixa eu colocar aqui em vermelhinho. Então, eu tenho aqui o aumento, né, dessa lordose lombar, eu tenho inclinação anterior da pelve e flexão do quadril, né? Então, eu tenho aqui, ó, se eu pegar o fio de prumo, ele deveria estar passando aqui, então não tem tanto problema assim na cervical, ok? Mas tenho esse aumento da lordose lombar, que pode ocasionar um encurtamento muscular aqui dos paravertebrais, e pode ocasionar uma frouxidão ou uma fraqueza muscular de abdominais, posso gerar uma fraqueza muscular de ilho, psoas, que eu preciso trabalhar quando eu for fazer esse tratamento. A letra B, que é a postura relaxada ou postura desleixada, ele é um desvio excessivo do segmento pélvico, então olha o quadril lá, para a região anterior, resultando em extensão do quadril e desvio do tórax posteriormente, então bastante, provocando flexão do tórax sobre a coluna lombar. Aí aqui a gente tem uma série de problemas, começando aqui da cervical, que eu tenho uma anteriorização dessa coluna cervical, né? Então essa anteriorização, ela geralmente pode me dar espasmo, né, aqui na musculatura extensora, no reto posterior da cabeça, no longuíssimo cervical, e a gente tem uma fraqueza aqui dessa musculatura anterior. Então, às vezes, o indivíduo, quando ele está aqui, eu posso colocar ele deitado, na hora que ele vai fazer a flexão de pescoço, ele vai usar mais esternocleidomastoide, enquanto ele deveria estar usando a supra e infraioide, então esses músculos que vão estar afetados. Então, às vezes, esse posicionamento, ele vai alterar o posicionamento da mandíbula também, e vai causar um problema na articulação temporomandibular. Então, esse paciente que tem essa tendência de ter uma anteriorização tão significativa da coluna cervical, eu preciso trabalhar o relaxamento da musculatura facial, o relaxamento da língua, que é colocando lá no palato, que é atrás dos dentes superiores, posicionando lá e fazer um trabalho de respiração. Na torácica, a gente tem aqui um encurtamento da musculatura abdominal superior e tem uma compressão, né, das costelas, né, as costelas estão comprimidas, porque eu estou forçando uma flexão na parte superior do tórax. Muitas vezes eu posso ter também um encurtamento ali de peitoral maior, ok? E aqui eu vou ter uma fraqueza dessa musculatura extensora da coluna, né? Então, essa postura, e a postura relaxada ou desleixada, ela também vai afetar aqui a musculatura do joelho, tá? Eu tenho uma hiperextensão do joelho, então, às vezes, eu preciso trabalhar, às vezes, eu vou ter um encurtamento de quadríceps femoral, pode ser que eu tenha fraqueza aqui de isquiotibiais, então, eu preciso sempre fazer essa análise global, mas ir olhando por segmentos também. A postura de achatamento lombar, que é essa daqui, ó, que eu tenho um dorso plano. Então, eu tenho essa diminuição da lordose lombar e inclinação posterior da pelve.
Talvez esse achatamento ele é um pouco pior do que a hiperlordose, porque aqui eu perdi totalmente o meu sistema de amortecimento. Então, o amortecimento do impacto enquanto eu ando, enquanto eu corro, enquanto eu pulo, ele reduz significativamente quando o indivíduo possui esse dorso plano, né? Que é esse achatamento da coluna lombar. Então, muitas vezes eu vou ter aqui um encurtamento da musculatura abdominal. Quando eu tenho esse achatamento, eu preciso, às vezes, trabalhar o alongamento, toda essa cadeia anterior, preciso trabalhar o alongamento aqui, e às vezes eu tenho um ilho-psoas encurtado também, por causa do posicionamento da pelve. Então, é importante olhar tudo isso, né? Aqui essa cabeça está um pouco anteriorizada, que vai cair nos mesmos problemas aqui, só que não é tão acentuada. E aí, às vezes, com o achatamento lombar, eu levo a um pequeno achatamento também da coluna torácica, mas o meu maior problema vai ser aqui, ó. Então, eu preciso alongar necessariamente região de abdominal e ficar atento com alguma possível fraqueza aqui. Então, eu preciso trabalhar esse fortalecimento da musculatura extensora e ver como que tá esse cabo aqui de sustentação. Quando a gente pensa no quadril, o cabo de sustentação é o ilho-psoas, o reto femoral, glúteo máximo e isquios tibiais. Eu tenho que ver quem tá fraco, quem tá forte para poder fazer a minha estratégia de tratamento. Na figura D, a gente tem o achatamento dorsal e cervical, que é o dita postura militar exagerada, né? Barriga para dentro, peito para fora, né? Que é aquele negócio que o pessoal fala, né? Então, eu tenho diminuição da curva torácica e a escápula está deprimida, clavícula deprimida e um exagero da extensão, do movimento de extensão da coluna como um todo, né? Então, bem provavelmente que essa musculatura extensora vai estar com espasmo ou vai estar sobrecarregada, e a musculatura flexora, ela pode estar hiperalongada e enfraquecida, né? Então, eu preciso ver esses contrapontos aqui também. A postura lordótica, que é essa imagem da letra A, quais são as causas comuns? O que pode levar? Uma má postura persistente. A gestação, às vezes, pode levar ao aumento da lordose lombar, né? Porque eu tenho o aumento do abdômen, da mesma forma que a obesidade aumentou o abdômen, esse peso do abdômen vai puxar a coluna e vai aumentar essa lombar. E os músculos abdominais fracos que não são capazes de sustentar, de fazer o cabo de sustentação para manter o equilíbrio dessa curva lombar. A postura relaxada ou desleixada, o que pode causar essa postura? A atitude do indivíduo, né? Ele simplesmente sente-se à vontade, confortável nessa posição, ele relaxa e não tem que usar os músculos para prover suporte contra a gravidade. Então, ao longo do tempo, se ele não controlar e não pensar nisso, né, uma coisa consciente, ele pode piorar e cada vez mais. Fadiga, muito tempo em pé, você cansa de tentar manter a postura e simplesmente relaxa de vez, né? Ou a fraqueza muscular. O tratamento dos comprometimentos posturais, né? Então, qual que é a primeira estratégia, o primeiro passo? Revisar e analisar com bastante cautela o alinhamento postural, o equilíbrio desse indivíduo. Lembra do tripé, do sistema, né, neurológico, músculos, estruturas inertes, analisar a marcha, como que esse indivíduo anda, está normal, não está, a amplitude de movimento, a mobilidade articular e a flexibilidade, tanto muscular quanto da articulação, força e resistência muscular para repetições, né, e atividades sustentadas. A avaliação ergonômica sindicada, ela é muito importante, porque às vezes o indivíduo passa 8 horas do dia no trabalho, tem alguns que vão trabalhar de segunda a sábado, e muitas vezes ele faz a fisioterapia, ele pratica atividade física e o problema está lá no trabalho dele, com uma cadeira errada, um posicionamento errado de uma mesa que está gerando uma postura errada sustentada por muito tempo que está ocasionando todo o problema. Então é importante investigar tudo isso. A mecânica corporal desse indivíduo, a resistência, capacidade aeróbica e o padrão respiratório é importante analisar. O controle ativo do movimento da coluna, né? Então, como que a gente pode tentar ensinar o paciente a fazer isso?
Isole, então, o primeiro passo, cada segmento do corpo e treine o paciente para mover esse segmento. Então, por exemplo, se eu for pensar no movimento total da coluna, não, eu quero trabalhar só a cervical, eu quero trabalhar só a torácica, eu quero trabalhar só a lombar, ou eu quero trabalhar só o quadril, eu quero trabalhar só o joelho. Então, eu vou tentar treinar o paciente. Se uma dessas regiões estiver fora de alinhamento, é provável que haja esse desvio compensatório. Então, eu preciso enfatizar a correção total da postura, incluindo alinhamentos dos membros inferiores. Até o treinamento funcional, que foi preconizado nos Estados Unidos, agora eu não me lembro o nome dos americanos, tem um livro de treinamento funcional, eles preconizam exatamente isso. Eu vou fazer uma avaliação do movimento, vou pegar o movimento defeituoso que o sujeito está fazendo, ou o movimento está descoordenado, ou ele não consegue atingir o objetivo do movimento que eu preciso, e vou fazer o chamado exercício corretivo. Um exemplo aqui, aquele abdominal em que você fica deitado no chão, com os pés estendidos, os joelhos estendidos, os braços lá atrás, e aí você vem subindo o tronco até você sentar bonitinho, não é? Aquilo lá envolve um monte de coisa. Até eu tirar a escápula do chão, o reto abdominal tá dando conta. A partir de 45 graus, quando eu tento subir mais, se eu não tiver um ilíopsoas forte, o reto abdominal, o reto femoral para ajudar, também não vai. E a partir de um certo ponto, eu preciso dos oblíquos também, oblíquo interno e oblíquo externo, para terminar de subir. Então, vamos imaginar que o paciente está com problema na lombar e eu preciso trabalhar o fortalecimento ali do ilíopsoas nele. Então, eu coloco ele de deitado, com a barriga para cima quietinho, estabilizo essa coluna lombar e vou fazer só uma alavanca curtinha, flexão e extensão do quadril, com o joelho dobrado. É uma alavanca pequenininha. Se ele tiver muita dor, ele não vai forçar nem de forma alguma a coluna. Ele avançou, o que eu vou fazer? Flexão e extensão, mas agora com o joelho estendido, que aí o peso da perna dificulta para ele, e assim eu vou progredindo. É isso que eu quero dizer aqui, tá? Então, é importante ficar atento ao movimento apropriado e qual que é a contração e relaxamento do músculo, né? Aquilo que eu falei para vocês, que eu sempre dou esse exemplo em sala de aula. Peço para você, flexione e estende seu cotovelo, rápido, agora devagar. Então, o primeiro foco, o paciente tem que estar atento, ele tem que manter a atenção no que ele está fazendo. Então, assim, um ambiente de sala de exercício terapêutico numa clínica, num lugar, e para mim, ele tem que ter uma música que estimula a concentração. Aí você vai procurar artigo de musicoterapia, seja o que for, para estimular a concentração do paciente, para que ele tenha 100% focado no que ele está fazendo, tá? Sem distração, sem muita conversa. E tem as técnicas de reforço que a gente pode ajudar esse paciente para ele entender se ele está no caminho ou não. Por isso que eu gosto muito, muito mesmo de trabalhar com Pilates individual. Os resultados são incríveis. Então, o reforço verbal, né? Então, cara, fulano, olha, roda o ombro nesse posicionamento aí que tá. Vamos supor que ela comece a fazer o movimento. Vamos supor que o movimento seja levantar aqui o quadril do solo, lá em cima, e voltar devagar. Vamos supor que ela comece a fazer uma elevação de ombro e vai sobrecarregar o trapézio. E aí, meu reforço verbal. Então, vamos lá, dona Maria. Ombro para trás e para baixo. Abre os dedos, como se estivesse empurrando os dedos contra o solo. Vamos fazer uma isometria de tríceps, mantém sua escápula paradinha aqui e levanta. Reforço visual, às vezes é um outro tipo de movimento que o paciente está todo fazendo errado. Eu mostrei para ele, eu expliquei, mostrei o reforço verbal e ele está fazendo errado. Espelho, vou de frente para o espelho, vou mostrar, ó, seu fulano, tá vendo como que eu estou fazendo? Agora faz. Olha lá, o que o senhor está fazendo de errado? Aí ele vai corrigir. E o reforço tátil, eu faço muito isso no Pilates, às vezes não é suficiente isso daqui. Então, por exemplo, o paciente não consegue relaxar o trapézio, eu estou pedindo, relaxa o trapézio, relaxa. Eu vou lá e dou um toque em cima do músculo e falo, relaxa esse músculo aqui, não usa esse aqui, tá? Então, às vezes, ele tem pacientes que têm muita dificuldade com consciência corporal, muita dificuldade mesmo. Parece assim que não é uma coisa óbvia, mas existe. Ele tem dificuldade de relaxar a musculatura, ele tem dificuldade de iniciar um movimento, e a gente percebe às vezes também pelos tipos cognitivos, né?
Então, a gente precisa, essas técnicas de reforço, a gente precisa saber usar elas. Aqui, a gente tem duas imagens de treinamento para corrigir a postura de cabeça anteriorizada e as escápulas protraídas. Nessa primeira, né, eu vou posicionar, vou ensinar o paciente a sentar em cima dos ossos do isco, posicionar o ombro para trás e para baixo, para não ficar tensionando a musculatura da escápula, e vou pedir para ele, ó, levar a cabeça para trás. Eu posso tocar, tá? No lábio superior, abaixo do nariz, para ajudar ele o reforço tátil, tá? Então, eu dou o comando verbal, eu mostro, peço para ele levar e ele vai fazer isso aqui. Dá para fazer esse treino de estabilização com o stabilizer, que eu vou mostrar depois para vocês, com ele deitado, ele fazendo esse mesmo movimento, mas essa é uma opção. Escápula protraída, né? Ele tem a escápula em abdução, digamos assim. Então, eu vou pedir para o paciente imaginar que tem uma moeda aqui entre as duas escápulas dele e ele tem que segurar a moeda com as escápulas. Então, para dar o reforço verbal do que ele tem que fazer. E eu posso, se ele ainda tiver com dificuldade, vamos lá, como se tivesse uma moeda grande, aperta a moeda, ele não está conseguindo, eu vou com a mão, fala aqui, ó, junta essa região, para ajudar o paciente. Inclinação pélvica e coluna neutra é uma dificuldade muito grande que às vezes o paciente que tem uma antiversão do quadril ou uma retroversão de estar fazendo, tá? Então, esse aqui, no pré-pilates, é um exercício que eu gosto de mostrar para ensinar o indivíduo a fazer coluna neutra. O que é a coluna neutra? Não é nenhum excesso de lordose lombar e nem é uma redução dessa lordose. Então, eu vou ensinar para ele fazer o sinal do diamante positivo. Então, a região tenar da mão vai estar em cima da crista ilíaca e os dedos indicadores em cima do osso do pubis. E aí você levanta a cabeça e olha se seus dedos estão alinhados. Se os indicadores estiverem muito para baixo, significa que você está com a hiperlordose da coluna. Se eles estiverem muito mais para cima do que essa região, eu estou com uma coluna plana, uma retificação. Então, a gente vai ensinando até ele conseguir fazer a coluna neutra, né? E aí a gente pode também ensinar o paciente como que faz, ensinar para ele, olha, sua coluna você está com muita hiperlordose lá para frente, vamos tentar levar para frente para você tentar ver. Aí ele vai trazer a bola aqui nessa direção, né, para frente, para ter, às vezes até na hora o paciente relata que alivia, né, a tensão que ele sente na coluna lombar. Então, sentadinho em cima de uma bola, eu posso pedir para ele roda a pelve para frente, roda a pelve para trás, e vai isolar uma inclinação pélvica anterior ou posterior. Ele vai adquirindo consciência corporal de como fazer isso daqui de forma melhor. A coluna torácica, né? Então, a gente tem duas orientações para tratar a coluna torácica, né? Com o paciente em pé, a coluna contra a parede, você vai pedir para o paciente fazer uma extensão, né? É um exercício de estabilização também para ele tentar fazer uma extensão da coluna torácica. À medida que o paciente se adquire uma postura levemente lordótica, faça ele inspirar e erguer a caixa torácica fazendo o movimento de extensão. Então, é sempre bom, quando a gente está trabalhando coluna torácica, pessoal, trabalhar movimento respiratório também, porque caixa torácica tem costela, a costela tem músculos elevadores e depressores que vão trabalhar no movimento de inspiração e de expiração. Eu gosto muito desse exercício aqui da ponte para trabalhar torácica. Tá? Que à medida que o indivíduo sobe a ponte, eu consigo fazer essa extensão controlada da coluna torácica. Então, para quem tem muita cifose, uma hipercifose, esse é um exercício muito bom. E se às vezes a pessoa já tem uma dor lombar, ele ajuda com uma boa contração do glúteo, ele ajuda a reduzir essa dor lombar. Então, é um exercício perfeito para trabalhar, se aumenta a cifose torácica e também para trabalhar a dor lombar ao mesmo tempo. A relação entre má postura e dor, eis aqui, isso aqui, que às vezes você fala com o paciente, você conversa, ele não quer acreditar, ele quer acreditar que ele tem uma patologia, que ele tem que tomar muito anti-inflamatório, relaxante muscular, porque a causa dele é alguma coisa lá dentro da célula dele, não, mas ele não consegue entender a relação mecânica que está indo lá e machucando, né, a estrutura da cápsula, do ligamento, do músculo.
Então, você pode fazer essa seguinte orientação. Você faz o paciente, você fez a avaliação e você descobriu qual que é o tipo de postura que agrava a dor dele. E você vai e orienta ele para assumir a postura defeituosa. Marca lá, que espera. Quando ele sentir desconforto, você vai instruir ele como que ele corrige essa postura e para ele modificar. Aí você tem que chamar a atenção para que ele observe em que postura que ele está, incluindo quando ele está no trabalho, na casa, dirigindo ou andando o carro, né? Quando os seus sintomas desenvolvem. Então é importante ajudar ele nessa consciência. E às vezes, quando não ficou claro na hora da consulta, orienta ele a anotar, tá? Por exemplo, tô bem, acordei bem, sem dor, tal, 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 para ele ficar atento. Sentei no computador, fiquei muito tempo assim, depois de tantos minutos começou a dor. Anota, tá? Ou você cria alguma coisa. Tem gente que cria aplicativos, né, para interagir com o paciente, né? Tal hora, fiquei muito tempo aqui nessa postura e doeu. Tal hora fiz isso, final de semana fui jogar futebol, fiz isso, doeu, tá? É como se fosse um diário, igual o pessoal faz com o nutricionista, né? Faz um diário, tira foto do que comeu, do prato, aquelas coisas todas. Estabeleça com o seu paciente esse controle do desconfortos, né? Dele anotar, dele te dizer, e ensina para ele as técnicas que ajudam a reduzir a dor, né? Que aí ele tem a consciência que se ele ficar muito tempo naquela postura, ele vai doer e ele sabe o que fazer para melhorar. É levantar, ficou muito tempo sentado, agachado, sentiu dor na lombar, levantar, andar um pouco, fazer o movimento, né, de extensão, de flexão, de inclinação do tronco para a direita, movimentar essa coluna. Então, não é possível para uma pessoa manter sempre uma boa postura por um longo tempo, né? Você pode reforçar o desempenho correto, ensinar o paciente a usar pistas ao longo do dia para verificar a postura, que é o que a gente está falando, ele anotar. Todas as vezes que ele passar na frente do espelho, ele observa como que está a coluna, como que está o ombro, como que está o pescoço. Ele vai dirigir, ele sentou, está ajustando lá o retrovisor do carro, ele vai analisar como é que está a postura dele. Então, sempre que ele tiver um tempinho, ele vai estar analisando. Quais as rotinas que pode ser usado como reforço ou lembrete? É no café da manhã, é na hora que ele está trabalhando, é na hora que a dor vem, que aí ele levanta e vai anotar, e instruir o paciente para praticar e relatar esses resultados, né? Colocar num diáriozinho o que piorou. Se necessário, forneça suporte externo com um colete de sustentação postural ou uma fita para prevenir extremos de ombro curvo e escápula protraída, né? Então, tem uns coletezinhos que às vezes a pessoa tem assim, uma rotação do ombro muito forte para dentro, com aumento da cifose, e às vezes, mesmo você falando, não adianta, aí às vezes tem um colete que ele vai fazer, ombro para trás e para baixo, e vai melhorar. Ou uma fitazinha, tipo um esparadrapozinho, na região dos romboides, ou do trapézio descendente, para prevenir esse extremo de ombro curvo e escápula protraída. As posturas e atividades que provocam sobrecarga, alívio e prevenção. Então, o que a gente pode estar falando sobre isso? Kistner trouxe um site muito bacana, tá, pessoal? Que existem vários recursos que proporcionam informações sobre avaliação ergonômica lá do posto de trabalho, tá? Da altura do computador, a altura do visor, a altura da cadeira, o posicionamento do joelho, do cotovelo, tudo isso a gente chama de análise ergonômica, tá? Então, essa análise, ela é fundamental para ajudar o paciente a adaptar as posturas e as atividades desempenhadas de forma continuada ou repetitiva no trabalho, em casa, em situações recreativas ou sociais, tá? Então, tem esse site aí, que está em inglês, é o ergo.human.cornell, acho que é a Universidade de Cornell.edu. Tem ferramentas, tem muita coisa interessante para quem tiver interesse, dar uma olhadinha lá. Tá? Então, aqui tem o site, né? Tem ferramentas, tem pesquisas e ferramentas, tem softwares, tem ferramentas, tem questionários em PDF para fazer essa avaliação. Há fortes evidências, então, a autora traz uma pesquisa com 632 usuários, de que uma estação de trabalho com computador pode ser a fonte dos sintomas se a cadeira, a mesa, o teclado, o mouse e o monitor estiverem posicionados de forma imprópria, tá? Por isso que é muito importante. E uma coisa fundamental, né? Às vezes a gente está pensando em músculo, em osso, em articulação, em postura, em sistema nervoso central,
e tem o psicológico também, que é fundamental. Nós não somos psicólogos, mas a gente tem técnicas de manipulação, de relaxamento corporal que são importantes, tanto para a gente utilizar quando a gente vai fazer um alongamento, antes de um alongamento, ou antes de um exercício de correção postural, é muito importante ajudar o seu paciente a relaxar. No mundo que a gente encontra hoje, as pessoas estão cada vez mais tensas, né? Tem dificuldade de concentrar, né? Essa questão da multitarefa. Eu estou em 500 sites ao mesmo tempo, eu estou no Facebook, eu estou no Instagram, estou respondendo WhatsApp, eu estou conversando com o chefe, eu estou conversando com o aluno, no caso de professor, ou você com várias pessoas, vários clientes. E aí você perde a capacidade de auto-perceber o seu próprio corpo. Na verdade, você não tem nem tempo de pensar, né? Como que está seu corpo, como que está a sua respiração. É aquela respiração de desespero, né? Que você não consegue fazer uma inspiração profunda, não consegue respirar adequadamente. Isso vai reduzindo a amplitude de movimento da sua caixa torácica, que não é bacana, que vai causar implicações nas vértebras. Então, ensinar o paciente a relaxar é papel, sim, do fisioterapeuta, é uma função que nós precisamos melhorar e aprender cada vez mais. Então, o manejo, ele traz uma parte, nesse capítulo 14, do estresse e do relaxamento. Ensinar a pessoa a relaxar os músculos tensos, aliviar a tensão postural, faz parte do processo educativo da fisioterapia, sim. Nas práticas profissionais cinesioterapêuticas, a gente precisa ensinar o manejo do estresse e o relaxamento do corpo, tá? A gente não vai tratar problema psicológico, a gente pode encaminhar o paciente, mas o nosso foco é o sistema músculo-esquelético, tá? E a gente não pode deixar esse sistema músculo-esquelético, ele tá ligado com a psique, com o psicológico, tá? Por isso que é importante para a gente aprender umas coisas a mais. Então, técnicas de relaxamento muscular podem ser incorporadas ao longo do dia para aliviar a tensão postural. Treinamento consciente do relaxamento, ele vai aumentar a percepção e o controle da atenção, né? A meditação é uma coisa fantástica, tanto ele pode melhorar a percepção corporal, como o foco, né? A concentração. Técnicas de relaxamento muscular que ele trouxe para a gente, né? Então, sempre que ocorre desconforto pela manutenção de uma postura ou contração muscular durante um certo período de tempo, fiquei 2, 3 horas no computador e comecei a ter um desconforto, a amplitude de movimento ativa na direção oposta ajuda a diminuir. Então, vamos supor que eu estou com o computador aqui, estou olhando muito para a minha direita, porque eu estou olhando para um livro à minha direita. Então, fiquei muito tempo ali. Então, começou a causar um desconforto no meu lado direito. Então, eu posso diminuir essa sobrecarga fazendo uma amplitude ativa na direção oposta. Aí, eu coloquei o exemplo aí da mulher com a faixa elástica. Então, vamos supor que na mão esquerda dela, ela ficou muito tempo assim com o tronco parado. Aí, deu a dor, para aliviar, ela pode fazer a ADM para o outro lado, ou pode ser um alongamento, ou a amplitude normal, né, vai e volta, promovendo repetições várias vezes para o lado oposto. Essa é uma técnica para ajudar a relaxar a região que está comprometida, né, que está sensível, né, então eu promovo a circulação e mantenho essa flexibilidade. Todos os movimentos são feitos lentamente, através da amplitude completa, com o paciente prestando atenção particular à sensação dos músculos. Então, é importante a gente ensinar isso para o paciente. A região cervical e a região torácica alta, né? Então, você pode ensinar para ele que isso aqui é uma técnica, o livro trouxe para a gente, mas é uma técnica que a maioria das pessoas sabe, mas às vezes parece óbvio para a gente, não é para todo mundo, tá? Então, às vezes a gente precisa ter certeza que o paciente sabe disso. Você pode orientar ele para ficar sentado, com os braços apoiados, instruir ele. Inclina a cabeça para frente, inclina para trás. Cuidado se ele tiver algum diagnóstico de hérnia, né, posterior, ou alguma limitação que esse movimento vai causar dor a ele. Inclina lateralmente a cabeça para o lado, depois roda para cada lado, para a direita, para a esquerda, depois roda para a direita, roda para a esquerda, sempre movimentos lentos. Rolar os ombros, protrair, elevar, retrair, depois relaxar as escápulas, uma posição de boa postura, né? Circundução dos braços, né? Aquele movimento de giro do ombro,
direito, ou eu posso fazer com o cotovelo fletido, se eu tiver alguma dor, uma abdução, ou com ele estendido, movimento circular pequenos ou amplos, sentido horário, sentido anti-horário, para ir ajudando a pessoa, vai respirando, vai fazendo esses movimentos para ajudar a relaxar a região cervical, tá? Então, isso aí é só para um relaxamento. Região torácica baixa e a coluna lombar. Então, o paciente em pé, com os pés afastados, na largura dos ombros, joelho levemente fletido, mão na cintura, ou ele sentado com a mão na cintura. Você vai instruir ele a estender a coluna lombar, inclinando o tronco para trás, flexionar a lombar, contraindo o abdômen, fazer flexão para o lado direito, depois para o lado esquerdo, levantar e andar em intervalos frequentes quando ficar sentado por longos períodos de tempo. Eu estou estudando para um concurso, para uma prova, já tive muito paciente do Pilates que era estudante, que estava nessa situação. Então, eu fico 2 horas estudando, 3 horas estudando, começa uma dor, levanta, orienta ele a levantar, ficou 40 minutos, levanta, anda, faz esses movimentos, né, inclina, pode usar um bastão também, até um cabo de vassoura, né, vai para um lado, vai para o outro. Isso são orientações para ajudar no relaxamento da torácica baixa e lombar. E a gente tem também o treinamento consciente de relaxamento para a cervical. Então, você pode pedir para a pessoa, senta confortavelmente, com os braços relaxados, pode até colocar uma almofada, um travesseiro no colo da pessoa, ela põe as mãos, relaxa os braços, fecha os olhos, e o fisioterapeuta ao lado do paciente vai dando os comandos. Se precisar, pode dar o comando tátil, tocar na região. Pede para ele inspirar lentamente, profundamente pelo nariz, permitindo que o abdômen relaxe e se expanda. Então, vai orientar ele a expirar com a boca aberta e relaxada, e relaxar a mandíbula, tá, pessoal? O paciente que tem uma hiperextensão muito grande, uma hiperextensão não, desculpa, a cabeça anteriorizada de uma forma bem acentuada, tem que ajudar a relaxar a mandíbula, né? Então, vou orientar ele a colocar a língua em cima do palato duro, que é atrás aqui dos dentes superiores. Se o paciente não conseguir, a gente pede para ele fazer aquele movimento de estalo da língua, né? Que ele vai posicionar lá em cima e vai fazer o estalo, pede para ele fazer umas 5 vezes até que ele consiga deixar a língua lá relaxada, abrir. Imagina a pessoa que durante muitos anos mantém uma posição de anteriorização da cervical, de mandíbula, com problema de articulação temporomandibular e aquela musculatura rígida do rosto, da língua, ele não vai ter essa consciência corporal. Então, às vezes, é bom utilizar essa técnica de estalar a língua, até ele conseguir relaxar, e vai seguindo com a respiração. Flexiona lentamente o pescoço, aí você vai dando estímulos para ele prestar atenção no que está acontecendo, o que ele está fazendo. Com o olho fechado, respirando, você pode ir falando, observe a sensação de aumento da tensão dos músculos quando sua cabeça vai para frente, né? Sentindo o alongamento, quando vai para trás. Levante devagar a cabeça até a posição neutra, inspire lentamente e relaxe, tá? Então, seu paciente é um paciente que está lá com problemas seríssimos de cervical, você observou que ele tem todo esse problema postural, você vai fazer uma técnica para ele relaxar essa cervical. Essa aqui é uma técnica bem bacana, simples de fazer, com uma boa orientação, dá certo. E aí eu trouxe, que é bem bacana, não sei se a mesma página corresponde à de vocês. Lá no capítulo 4, de alongamento para aumentar a mobilidade, na página 97, tem um treino de relaxamento muito bacana que você pode utilizar também aqui, não só antes do alongamento, mas você pode utilizar para ajudar na correção postural. Então, ele traz 3 tipos de treinamento para relaxamento. Ele traz o treinamento autógeno, o progressivo e a consciência pelo movimento. O autógeno é um relaxamento consciente por meio de autossugestão e progressão dos exercícios, assim como meditação. Então, vocês podem dar uma olhada, quem quiser se aprofundar, lá no capítulo 4, sobre isso. O relaxamento progressivo. Então, você vai usar a progressão sistemática. Vai usar
Contrai os músculos de distal, lá primeiro do tornozelo, do joelho, da coxa, da perna, e vai subindo, contrai, depois relaxa, contrai, relaxa, e depois membro superior. Então, de distal para proximal, às vezes é incorporado nas orientações para o parto também esse tipo de relaxamento. Então, é progressivo, porque começa de distal para proximal. A consciência pelo movimento, que está no livro do Feldenkrais, que foi desenvolvido por ele, esse método. Então, ele vai combinar uma conscientização sensorial, movimentos dos membros e do tronco, uma respiração profunda, procedimentos de relaxamento consciente e automassagem para alterar desequilíbrios musculares e alinhamento postural anormal para aliviar a tensão muscular e a dor. Eu socializei esse livro com vocês, recomendo que leiam quando tiverem o tempo e tentem, eu sei que é muita coisa, e tem que se atentando, né, a aprender essas coisas também. Aí que trouxe a capa do livro, né, Consciência pelo Movimento, do Feldenkrais. E aqui tem umas coisas bem interessantes que ele trouxe, né? Agimos de acordo com nossa autoimagem. Esta autoimagem é condicionada por 3 fatores: a constituição, a socialização e a autoeducação. Constituição, né, é a nossa estrutura morfológica. Feldenkrais abre um caminho sensível e precioso para a autoeducação, o trabalho com o próprio corpo. E aqui a gente tem essa nota bem interessante do Dr. Ângelo. Eu também estava procurando esta coisa e foi um prazer encontrá-la pronta. O que eu havia encontrado até então, a própria yoga, cinesiologia, neurofisiologia, estudos de expressão corporal de dança, de lutas, exercícios e massagens do Oriente e do Ocidente, análises biomecânicas, tudo mostrava a imensa importância dos movimentos para a personalidade humana, para a sua formação e desenvolvimento, mas não havia ao meu alcance nada que satisfizesse de vez minhas exigências de técnico, de artista, de cientista e de terapeuta, sobretudo de psicoterapeuta, formado nos princípios das ciências exatas e das ciências biológicas ocidentais, tá? Então, é muito importante a gente tirar um tempinho para pensar também nessa parte psicológica, tá, pessoal? Espero que vocês tenham uma boa leitura com esse material e vou deixar para vocês uma atividadezinha. Obrigada pela atenção, até a próxima.